Ariachu, Lajeado e Venâncio Aires. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente, comandante interino do Corpo de Bombeiros de Lajeado, Sargento Leandro Madeira de Oliveira, para falar sobre casos de afogamentos na região, explicar como podemos ajudar pessoas nesse tipo de situação e também o que a gente faz para evitar, porque a gente sabe que estão previstos aí dias de muito calor a partir de agora, o verão começando, e aí aumentam a frequência das pessoas em campings, em arroios, em rios, até mesmo piscinas, e aí a gente vai conversar com o sargento para saber alguns cuidados a mais que a gente deve ter nessa época do ano. Tudo bem, sargento? Bem-vindo à Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E sempre querendo ajudar a comunidade, né? Ajudando na prevenção, que o bombeiro trabalha sempre onde falha a prevenção, seja nos sinistros de ocorrências de trânsito ou de incêndio, ou no caso de hoje, a nossa conversa, na parte de afogamentos. E deve ser uma das épocas mais complicadas. É a época mais complicada, porque nós estamos falando de, muitas vezes, estiagem, ou seja, tudo seco, vegetação seca, e daqui a pouco qualquer faísca já gera um incêndio em mato ou muitas vezes na residência. E tem também, por outro lado, que atender essas demandas de afogamento, de pessoas querendo se banhar e muitas vezes não sabendo nadar ou não tendo o cuidado necessário. Então é em todas as pontas. E ainda, a gente falava nos bastidores, tem a Operação Golfinho, quer dizer, que perde parte do efetivo que vai lá para o litoral norte. Correto. É uma época que se precisa de mais cuidados, né? Casualmente hoje inicia o verão, né? Dia 21. Já existe uma previsão por causa do El Niño, né? De muita seca e calor daqui para frente. E então o bombeiro, como ele trabalha com a questão de prevenção, a gente já sabe que vem muito trabalho por aí, né? E a época ela se torna mais delicada por causa das festas, por causa das crianças que estão mais à mercê, né? Muitas vezes a gente descuida de um lado, cuida de outro, mas criança, como a gente brinca, é um fantasminha. Você está de olho nela e de repente ela sumiu, né? Você está segurando a mão, você soltou a mão só para guardar o celular no bolso, cadê a criança? Isso acontece em casa também, não só na praia, né? Quem tem piscina em casa tem que ter o cuidado redobrado. Quem resolve sair com as crianças para um rio tem que ter um cuidado ainda mais dobrado, principalmente se beber, né? Porque, infelizmente, as coisas só acontecem quando a gente descuida. E criança, por natureza, ela é uma exploradora, né? Então, você falhou na questão de vigia, ela vai pegar aquela brecha ali, vai achar uma água, vai achar um balde, vai achar qualquer coisa que ela possa entrar numa água. Ela gosta de água naturalmente. Já que o senhor fala em crianças, é somente esse cuidado mesmo de não perder a criança de vista? Ou existe algumas dicas no caso de quem tem piscina em casa ou quem vai para balneários, para quem costuma levar as crianças nesses locais com água? Eu costumo dizer que existem duas categorias. Quem tem a piscina em casa, né? E quem vai para balneário ou vai para rio. O que acontece? Quando você tem uma piscina em casa e você tem uma criança pequena, eu acredito que deveria ser obrigatório para todo pai que se preocupa com essa criança ter uma cerca em volta. Porque num churrasco de domingo, por exemplo, você faz o churrasco, todo mundo termina de fazer o churrasco, de almoçar, e você vai para a cozinha, lavar uma louça, e a piscina fica ali desguarnecida. E é nesse momento que, infelizmente, acontece alguma coisa. Nem sempre, os pais estão sempre de olho, mas não tem como eles ficarem 24 horas de olho. Às vezes a criança, você está assistindo um filmezinho na TV... Quando vê a criança levantou, você pensa que ela foi no banheiro e ela foi para uma piscina. E criança tem aquela situação, ela se atira sem medo, né? E você tem a preocupação de pai e mãe, mas você tem que ter uma coisa meio sexto sentido. Você tem que acreditar que pode acontecer alguma coisa com ela, né? Assim como no trânsito, como qualquer situação da vida. Quem não acredita que possa acontecer consigo é a pessoa que está mais vulnerável a essa situação, a essa ocorrência. Justamente também a criança que vai com os pais para um rio. Aqui em Lajeado, citando a nossa região, nós temos a nossa área de maior risco em Lajeado hoje é aquela parte da Ponte de Ferro com o Arroio do Meio. Eu diria que 60%, 70% das ocorrências
que eu, a cada 2 ou 3 dias que estou de serviço, venho a atender no verão, inclui aquela ponte. Por quê? Porque, infelizmente, não existe o guarda-vidas naquela região ali. Mas tem algum redemoinho lá embaixo? É a junção dos rios que também faz, porque a gente sabe que uma causa é que tem muitas pessoas que vão ali, até alguns chamam de jurerê, né? Aqui da nossa região. Mas é raso no início, mas daí as pessoas querem nadar ou querem fazer alguma coisa diferente. Mas eu acredito que não possa ser só isso, né? Infelizmente é. Não é a junção dos rios não causa alguma coisa tem diferente? A junção dos rios, mas se as pessoas acreditassem que elas... eu não sei nadar, então eu só vou com água até o joelho. Né? Eu não sei nadar, então eu vou com água até a cintura. Porque o nosso rio... a gente já teve óbitos de pessoas que sabiam nadar, que faleceram ali também. Não, com certeza. O que acontece? Pessoas que sabem nadar. A gente costuma dizer, só morre na montanha quem é montanhista. Só morre na água, geralmente, o camarada que sabe nadar, porque ele se arrisca mais. O camarada que não sabe nadar, ele não tenta atravessar o rio para ir até o lado de Arroio do Meio. Ele não tenta atravessar a ponte para ir até o lado da ilha, como a gente diz. Né? É um cara... Quem não sabe nadar fica mais resguardado. Aquele que sabe nadar, mas ele acabou de almoçar, ou ele bebeu um pouco mais, ou ele estava correndo, fez muito esforço físico. Não é como Porto Alegre, que existem os buracos que formam redemoinhos, mas ali tem a junção dos 2 rios realmente, e muitas vezes as pessoas não conhecem e não acreditam que aquilo ali possa causar algum problema. Uma outra situação é, você está nadando, aí você cansou. Aqui eu dou pé. A pessoa vai botar a pontinha do dedão no pé no chão, não acha o chão. E aí bate o desespero. Muitas vezes acontece isso. Quantas pessoas a gente vê numa piscina em casa ou no clube mesmo, a pessoa está nadando ali e ela cansa. Vou ficar em pé aqui porque agora eu vou dar pé. E não dá pé. E aí, quando não dá o primeiro pé, você engole a primeira água também. Então, o ideal é você, primeiro, nunca estar sozinho, né? Segundo, sempre que possível, tenha uma boia por perto. Os bombeiros mesmo, quando vão treinar ou vão nadar no rio, você sempre vai reconhecer os bombeiros treinando porque eles levam a boia, que nós chamamos de scan. Né? É um material vermelho, parece uma salsicha, que você cansou, você abraça ele ou você usa para fazer o salvamento de uma pessoa. É aquele mesmo material que o pessoal do salva-vidas usa. Então, se as pessoas usarem qualquer coisa que elas possam se agarrar no momento de desespero, elas vão poder se salvar. Ou pelo menos aguentar até uma proximidade de alguém com um barco, um jet ski, uma lancha que possa ajudar ou socorrer. Nessa mesma linha, se alguém estiver visualizando uma pessoa se afogando, a melhor opção é então arremessar algo que essa pessoa possa sair, ao invés de tentar ajudar ela a sair da água? Correto. Muitas vezes a gente vê pai e mãe no desespero, ele esquece que ele não sabe nadar e se atira junto. Né? E é nessa hora que nós acabamos de completar o quadro com 2 vítimas e não apenas uma. As pessoas, quando vão para o rio, geralmente levam aquelas boias infláveis. Né? Tem coisas que você pode pesquisar hoje em dia na internet que são fáceis de você usar para flutuar na hora. O pessoal que vai ali para o rio geralmente vai de carro. Um step funciona como uma boia. Né? Um balde, você vira ele de cabeça para baixo, ele vai funcionar como uma boia. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que andar com o step na mão ou o balde. Mas você, assim como o bombeiro está sempre correndo à frente, prevendo o que pode acontecer, você entra num ônibus, você olha onde é a saída de emergência, você vai para o rio, você pensa, o que eu posso usar para me socorrer aqui se precisar? Já que eu não levei o espaguete ou não levei uma boia, né? O que eu tenho aqui por perto que eu possa jogar para alguém? É uma coisa que as pessoas pensam, mas eu vou lá para me divertir. Divirta-se com responsabilidade. Quem sabe a mesa do Natal, das festas, fica completa. Essa situação que você disse de alguém tentar socorrer outro e acabar se afogando junto acontece com frequência aqui na região? Com certeza, não só aqui na região, é uma questão humana, né? O ser humano, quando ele vê outro em perigo, ele tenta, de alguma forma, ajudar. E às vezes ele esquece que ele não sabe nadar. Né? Eu já vi questão como essa em Colinas. A criança estava quase se afogando num redemoinho onde tinha bem perto das pedras e o pai se atirou. Só que aí depois eu descobri que o pai não sabia nadar. E eu tirei os 2 ali de dentro. Né? A muito custo, mas consegui tirar os 2 e o pai ainda ficou bravo. Porque ele não aceitava que ele não tivesse conseguido salvar o filho. Entende aquela coisa? Eu não sei nadar, mas eu tenho obrigação. Uhum.
Não que a obrigação do pai e da mãe é proteger o seu filho, né? Então, muitas vezes as pessoas cometem esse erro, sim. Eu não sei nadar, mas eu vou tentar fazer alguma coisa. Ou às vezes até sabe, mas ali no momento acaba também não conseguindo salvar, né? Pode acontecer. Não tem a técnica, você pode salvar. A gente diz, você pode se salvar, mas salvar uma outra pessoa é outra história. E aí eu acho tem que uma mar, técnica, tem treinamento. Talvez o mar é o lugar que mais aconteça isso, que a pessoa sabe nadar. E é claro que a gente está falando aqui, mas muitas pessoas que estão aqui vão para o litoral agora, seja passar a virada do ano, férias. E o mar, muitas vezes, ele puxa para dentro, né? Tem o banco de areia, que é a sensação que o cara tá dando pé, daqui a pouco já fica... E é muito mais água. No nosso mar aqui no litoral norte, ele é revolto, né? Ele, muitas vezes ali te puxa. Então, quais são as dicas também? Porque o senhor falou, né? Era a questão da boia, mas nem sempre a pessoa vai ter uma boia. A maioria das pessoas diria que não vai ter uma boia, né? Seja no rio ou no mesmo mar. Eu diria que as pessoas devem procurar localidades onde existem o guarda-vidas. Existe o site cbmrs.gov.br que você pode acessar. Ele tem uma cartilha ali para afogamentos, para auxílio, para que as pessoas possam procurar. Você tem a possibilidade de cada praia saber quais são as guaritas que estão em serviço, né? Existe agora um número reduzido de guaritas, próximo do que era há 30 anos atrás. Porém, é importante que as pessoas se informem a respeito e procurem aquelas guaritas onde estão os profissionais, guardas, vidas, militares ou civis. Se tem dados de ocorrência de afogamento do último verão aqui na região, ou até mesmo se já tem casos para esse ano? Infelizmente, esse ano nós já temos casos, né? Do verão de dezembro, eu fiz o levantamento de dezembro para cá, nós tivemos na nossa região 5 afogamentos, né? Em rio. Dezembro de 2021 para 2021 dezembro para de 2022. E aí nós estamos falando de quais municípios? Somente Lajeado? Nós estamos falando da nossa região aqui, que é Rio Pardo e Vale do Taquari. Só Lajeado atendemos a 13 municípios, né? Uhum. Então até Venâncio Aires, Estrela, são áreas que nós abrangemos. Não consta. Mas essas 5 mortes aconteceram no Vale do Taquari? 2 só em Lajeado. E as outras 3? Foram em uma Estrela e depois em Venâncio Aires. Outras 2 em Venâncio. Outras em Venâncio Aires. Não é Vale do Taquari, mas é praticamente, né? É na divisa ali, então. E claro, na área de abrangência aí dos bombeiros aqui de Lajeado. Com certeza. E elas se deram onde? Rio? Em Lajeado nós tivemos, infelizmente, 2 no Rio, né? E uma há pouco tempo, coisa de, acredito que 2 meses, 1 mês e meio atrás, infelizmente. Em piscina. Criança. Essa é aquela imagem que ninguém quer levar para aposentadoria, para reserva. E comparando com os últimos anos aí, Sargento, tem aumentado, diminuído, se mantido o número de afogamentos, até mesmo de atendimentos, né? Porque muitas vezes não chega a afogar, graças a Deus, né? Que tem ali os bombeiros, enfim, alguém consegue ajudar naquele momento. O que existe é uma consciência de alguns balneários ou campings que a lei não os obriga a ter o salva-vidas, né, o guarda-vidas, mas eles conscientemente, pelo bem do seu cliente, promovem o uso, né? Estrela, Lajeado aqui, tem balneários famosos que a gente sabe que colocam guarda-vidas à disposição. Se a pessoa tiver a possibilidade, a oportunidade de escolher um balneário que tenha guarda-vidas, com certeza tornará a vida de todos mais feliz. O trabalho dos bombeiros muda um pouco nessa época? Vocês fazem ronda em alguns locais, que nem você fala ali da Ponte de Ferro, que é conhecido, pelo pessoal ir tomar banho, ou somente em caso de chamado mesmo? Infelizmente, só em caso de chamado. Nós não temos uma guarita, um posto fixo para deixar durante todo o verão ali. Como é que está o efetivo agora, né? Começou a Operação Golfinho alguns dias e, como de costume, saem bombeiros daqui da nossa região também, né? De todo o estado, vamos para o litoral norte especialmente, né? Que é onde tem uma grande concentração de pessoas, a questão do mar e tudo mais que já falamos. Mas como é que está? Questão de efetivo, quantas pessoas saíram daqui? Nós temos hoje em torno de 8 homens que foram para a praia, né? Para o litoral, trabalhar como guarda-vidas, garantir a vida da comunidade gaúcha,
garantir o lazer de todos, né? Inclusive o comandante do Corpo de Bombeiros de Lajeado. Inclusive nosso comandante Tenente Altos foi para comandar, se não me engano, Pinhal, né? Então, junto com ele, mais 7 homens. Nós ficamos felizes por essa situação, né? Em que as pessoas vão estar guarnecidas na praia, né? Em todo o litoral. E temos ainda o nosso serviço aqui. E ficaram quantos aqui? Em torno de 20 homens aptos, né? Chega quase 1/3, então, da equipe que vai para o litoral. E eles ficam até quando lá? Creio eu que até após o carnaval, né? Não tem se estendido mais muito. Segunda semana de fevereiro ali, mais ou menos. Provavelmente final de fevereiro, início de março, eles já estão de volta. E como é que fica para escala? Tem como tirar férias também os bombeiros, ou nesse período é todo mundo trabalhando porque é um momento de maior demanda? É um momento mais, como é que eu vou dizer, mais delicado, mas tudo administrativamente bem feito, né, bem programado, consegue correr normalmente. O comandante ele fez uma escala de férias que abrangeu o 1/12, né, de todos, contentou a todos e a comunidade não sai perdendo nesse período por conta dessas férias. E alguém do administrativo tem que passar a fazer a função de atendimento nas ruas também? Não sei se tem essa capacitação, mas acontece isso também, sargento? Com certeza, existe a adequação do efetivo, né? O pessoal do administrativo que faz a questão de prevenção de incêndio passam 50% do efetivo deles passam para o socorro, né? Que é como nós trabalhamos no caminhão, nas lanchas, no jet ski e na ambulância, e os outros 50% continuam no atendimento de prevenção de incêndio, que é para fazer os planos de prevenção, né? Sargento, alguma dica rápida aí para o pessoal que vai para a praia, que vai para o rio, que vai para o camping nessa época do ano? Nós temos as dicas que são divulgadas pela cartilha do CBMRS, né? Águas de piscinas. A criança nunca deve permanecer na piscina sem observação. Evite correr na beira da piscina e, sempre que possível, utilize as escadas para entrar e sair. Nade somente na profundidade em que você se sinta confortável e seguro. No caso de crianças, use sempre os flutuadores. A piscina deve ser limpa com frequência para evitar bactérias e insetos que possam transmitir doenças. Evite correr e pular em volta da piscina, pois geralmente a borda da piscina fica molhada e escorregadia. E esse é um dos grandes problemas, com certeza, onde a criança perde a consciência ao bater, né, e cai dentro da água. Se não tiver ninguém com ela, não se pode fazer muita coisa. Para fechar aqui, que não seja afogamento, que não seja água, a questão de incêndios também tá dentro de uma normalidade ou já tem uma preocupação em função da falta de chuva? Já existe uma preocupação, como eu disse, nós temos a Defesa Civil que sempre nos manda os mapas meteorológicos e informa que nós teremos o El Niño de volta esse ano, com muito calor e muita seca. Mas por enquanto já tem aumentado também? Já começou o fogo e mato. Não como no ano passado. E aí é o que? Normalmente é bituca de cigarro ou é alguém que vai ali para queimar, limpar o terreno. Um pequeno espaço e se transforma em algo maior? Isso. Continua sendo o principal problema. Continua sendo o principal problema. Eu gostaria só de falar as dicas de prevenção para evitar afogamentos na praia. Ah, sim. Certo? Pergunte sempre ao guarda-vidas sobre locais apropriados para banho. Mantenha a criança sobre sua vista. Se você perceber alguém com dificuldades na água, mantenha a calma e chame imediatamente os salva-vidas. Se sofrer queimadura por água viva, lave o local com a água do mar, utilize vinagre para desativar o veneno e não faça aquele costume antigo de urinar em cima. Cuidado com os excessos de comida, bebida, principalmente de bebidas alcoólicas. Jamais caia na água com o estômago cheio. Ficam as dicas do CBMRS, Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, para toda a comunidade. Sargento, muito obrigada pelas informações. A gente espera que nossos ouvintes e todo mundo siga pelo menos algumas das regras, né, para evitar esses tipos de incidentes. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para vir aqui e também Feliz Natal e boas festas. Para todos, que tenhamos todos a mesa completa em casa. Sargento Leandro Madeira de Oliveira, comandante interino aqui do Corpo de Bombeiros de Lajeado, falando conosco no Redação no Ar. Agora, 15 para as 4, 31 graus e 1/10 é a temperatura, intervalo e já voltamos. Na Independente, Redação no Ar.